Capítulo 2 das demais disposições. Artigo 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Artigo 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre a matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Artigo 86, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Artigo 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46. Artigo 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Parágrafo 5. O revogado. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8. O verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação, incluído pela Lei nº 11.196, de 2005, parágrafo 9. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35 desta lei, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito a multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário família e salário maternidade o rito previsto no Decreto NU 70.235, de 6 de março de 1972, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Ponto. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 13.670, de 2018. Artigo 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Artigo 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Artigo 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente combinada sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros, conforme dispuser o Regulamento 24, artigo 93, revogado caput pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. Parágrafo único, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 94, revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Artigo 95, caput, revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha A, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha B, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha C, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha D, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha E, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha F, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha G, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha H, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha I, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha J, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 1. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 2º. A empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento, a linha A, a suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais, a linha B, a revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial, a linha C, a inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, a linha D, a interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual, a linha E, a qualificação para impetrar concordata. A linha F, a cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Parágrafo 3. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 4.
o revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000, parágrafo 5, o revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Artigo 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Artigo 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 1º. Na alienação a que se refere este artigo será observado o disposto no artigo 18 e nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 19, da Lei nº 8.666, de 21 de junho, de 1993, alterada pelas leis nº 8.883, de 8 de junho, de 1994, e 9.032, de 28 de abril, de 1995, parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, parágrafo 2º, vetado na Lei nº 9.528, de 10/12/97. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Inciso 1. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. 2. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar, noto, o valor da primeira parcela, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea A. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea B. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União, incluído pela Lei nº 10.522, de 2002, artigo 99. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo único. O INSS, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Artigo 100, revogado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Artigo 101, revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001. Artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001.
Parágrafo 1. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32-A desta lei incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º. Reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Artigo 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 105. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170º da Independência e 103º da República. Fernando Collor Antônio Magri. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 25 de julho de 1991